Bueno, nos encontramos con el señor Gustavo Alexandre Groxi y vamos a hablar sobre qué tipo de servicio, tecnología de avanzada, ofrece Fienille. Y él nos va a comentar sobre todo lo que en este momento se ha hecho como un lanzamiento de este nuevo producto, quizás nuevo producto para usted que lo está viendo, aquí en este gran evento que se llama La Donna del Agro, donde nosotros estamos participando. Le damos la bienvenida y queremos conocer un poco más sobre esta empresa específicamente, señor Gustavo. ¿Qué es lo que ustedes brindan? ¿A dónde proyectan hoy el tema de esta demanda, no solo de hoy, sino de aquí más adelante, lo que es la tecnología y sobre todo la tecnología en el campo? Primeiro, obrigado, Blanca. É um prazer estar conversando com você. E a tecnologia Fienille surgiu de um poste de luz. De um poste de luz na minha propriedade, em Minas Gerais, no Brasil, aonde eu consegui ver o desenvolvimento da planta embaixo da luz. Como a minha família é pioneira em irrigação no Brasil, desde 79, nós mexemos com irrigação, com o pivô central. E vimos a necessidade de unir tecnologias. O LED sempre existiu, o pivô sempre existiu. Unificamos essa tecnologia, porém não é qualquer tipo de LED. Nós temos assinaturas espectrais de cores de luz que o Sol emite. Nós juntamos as melhores cores num único projeto e utilizamos também o VA e o VB para controlar fungos e bactérias. Para controlar bactérias E fungos. e hongos. Isso, para tentar diminuir o uso de agroquímico e tentar melhorar a parte hormonal da planta para que durante o dia, quando ela recebe a luz solar, ela produz muito mais fotossíntese do que o normal. Porém, nós deparamos com um problema. Quando a gente estimulava muito a planta, ela precisava comer mais. Então, pensamos que também temos que mexer na estrutura do solo, com matéria orgânica, biológicos, remineralizadores de solo, que é uma tecnologia que ainda não existe no Paraguai, mas existe pedreiras lá no Paraguai, né? Então, o nosso pó de rocha, o nosso remineralizador, surgiu das pedreiras. Então tem empresas no Brasil que se especializou em triturar essas rochas, que é ricas em minerais. Então tem muito macro e micro elemento nessa rocha triturada que virou um pó e virou um fertilizante, mas é mineral. Ele não Perdão. é químico. Ele não é químico. Exactamente, cumple dos funciones específicamente, más allá de combatir los hongos y otros, también le está regando a la planta, ¿no? Le está alimentando a través del agua. Sim. Além de todo esse trabalho, tem a questão da lâmina d'água, né, da irrigação, que ela tem que ser perfeita. Eu comentei mais cedo na nossa apresentação, em 79, quando meu pai pôs o primeiro pivô no Paraná, chovia-se muito bem, como se chove no Paraguai. Porém, a irrigação é para você aumentar a possibilidade de você produzir mais e perder menos. Quando existe um veranico ou uma ausência de água, de chuva, o pivô está lá para irrigar, para te dar segurança. Se você quer plantar mais cedo e não veio a chuva, o pivô está lá para te dar segurança. E ele é um equipamento agora que uniu duas funções. Ele irriga e faz também suplementação luminosa. E é esse conjunto de tecnologias e de agregação de resultados que está trazendo resultados de 30%, 40% até 80% a mais de produção e reduzindo até 26% a 36% de custo. E custos químicos, que isso que é o melhor. Então você está agredindo menos o meio ambiente, está usando menos agroquímico e usando tecnologia de ponta. Porque a genética das plantas chegou a um potencial que está difícil de desenvolver ela para produzir mais. Só a tecnologia para fazer isso. Então a gente ajunta várias tecnologias para te apresentar para você, agricultor. A gente descobre o seu problema e a gente leva, não é uma solução, não existe varinha mágica, né?
mas existem trabalhos que a gente acompanha, é um pacote, é um combo de tecnologia. Más allá de que esta tecnología es amigable con el medio ambiente, la gente solo piensa de que puede ser beneficiado la soja, el maíz. ¿Cuáles son los otros productos que también pueden ser beneficiados a través de esta tecnologia? Hoje aqui no Brasil eu faço pesquisa com mais de 40 tipos de produtos. Soja, milho, trigo, sorgo, girassol, cana, peixe, suíno, aves, piscicultura, com gado de corte, gado de leite, batata, cebola, cenoura, alho, milho doce, milho verde, milho pipoca, coco, pitaia, tudo que é produção agrícola, né? Nós estamos desenvolvendo essa tecnologia porque nunca existiu esse estudo. Então, a gente acredita que a planta é um ser vivo. Como o ser vivo precisa de luz, nós vamos descobrir que todas as plantas vão receber bem essa luz. É como ela está recebendo que a gente vai tentar regular ela, diminuir uma quantidade de cores de luz para cada cultura, para cada região do seu país, porque o seu país tem características diferentes. Você vai para uma região, ela é mais seca, mais áspera, o solo é mais argiloso, mais arenoso. Então, as características moldam o projeto para aquela região, como se fosse um projeto bairrista para aquele local. Otra pregunta, que también me hicieron esa pregunta, es esta tecnología, ¿de qué edad, por decir así, la soja, vamos a hacer un ejemplo de la soja, hasta qué edad se puede utilizar? ¿Cierto tiempo nomás o hasta que esté la fruta ya madura? Sim. A tecnologia de suplementação ela em todo o processo até partir quando ela nasce. Desde que nace. Desde que nasce. E a gente utiliza ela durante a noite, mas eu não conheço muito do seu país, mas deve ter condições de você estar chover uma semana, 8 dias direto. Aquele dia fica nublado, então a taxa fotossintética da planta cai porque tem ausência de luz. Aí a gente entra aplicando luz durante o dia. Em dias nublados, solamente luz. Então é por isso que a tecnologia do pivô hoje ela é 2 em 1, para a água e para a luz. Então a gente incrementa a tecnologia de acordo com a região. Você fala, nessa região chove muito, nessa região já chove menos. Então aqui a gente utiliza mais água, aqui a gente utiliza menos água e mais luz. Então assim, é o conceito da região. Perfecto. Y entonces quiere decir, a mi manera de entender, y quizás estoy equivocada, el pivot que ustedes ofrecen con esta luz no hace falta que sea específicamente también regadora, sino simplemente puede ser un pivot que da servicio de luz. Sim. ¿Entendió, Gustavo? Sim. Essa tecnologia de um pivô somente de luz, nós estamos lançando ano que vem no mercado. Para regiões que chovem muito bem e que não têm condições de extrair água. Porque a questão do meio ambiente, você não pode extrair água. O governo proíbe. Então o que nós vamos fazer? Como não dá para abrir um guarda-chuva na lavoura, né? E não dá para fechar o guarda-chuva quando você quer água ou quando você não quer água, nós vamos tentar incrementar todas as tecnologias possíveis para diminuir o impacto que o clima proporciona para a agricultura. Não é competir com a natureza porque nós nunca vamos ganhar, mas é amenizar o impacto que a natureza nos impõe. É aprender a viver com a natureza do jeito dela, usando a tecnologia para diminuir o prejuízo do agricultor com muita chuva ou com pouca chuva. ¿Cómo se retroalimenta? Yo te estoy dejando de lado, pero estoy como un productor preguntándote porque es la zona donde la gente quiere saber todo, quizás más que yo. ¿Cómo se retroalimenta los pivots de esta luz? ¿Cómo se retroalimenta? Hay que ¿cómo se dice? De la corriente común, de la luz. Sim. Energia. Como aqui no Brasil não é diferente de vocês, a nossa energia vem das usinas hidrelétricas. Então, no nosso país, no seu país, a gente utiliza a energia hidrelétrica. Ela é alimentada pelo transformador, que chega à base do pivô e leva todo o sistema superficial por cima da estrutura do pivô agrícola. Si yo, por ejemplo, pongo todo el día un pivot, ¿cuánto tiempo me dura
Para- Fotossíntese. Y la fotosíntesis, sí, el trabajo, el giro de todo, sim. sobre 1 hectárea, sobre 100 Sim, hectáreas. sim. Tem algumas situações que eu preciso de informação sua, que é agricultora. Por exemplo, qual o seu tipo de solo, qual a sua tecnologia, qual a vazão que o seu pivô tem de água, quantas horas você pode irrigar. Aí eu vou fazer uma análise criteriosa da sua região, quanto chove por ano, o espaçamento de chuva, e vou ver a sua energia, quanto você tem disponível dentro da sua propriedade. Tudo isso é informação para mim trazer, para aplicar a tecnologia e dimensionar a quantidade de horas que eu trabalho dia. Entendeu? Sí, justamente digamos, la pregunta iba a ser lo que vos me acabas de decir, está fantástico. Entonces, ¿ustedes dan asistencia técnica de conocimiento, por ejemplo, alguna cooperativa o algún empresario que quiera? Como é que nós, sim, como é que nós fazemos aqui no Brasil? A gente apresenta o projeto para empresas que são do agro. A gente fomenta uma parceria com eles porque eles têm o corpo técnico que já vai para o campo. A gente traz a tecnologia, treina eles, capacita eles, traz a ciência do seu país, que são as academias. No seu caso, lá no Paraguai, a Embrapa, que existe lá, nós vamos unificar tudo isso e levar em alguns projetos piloto que nós vamos construir no seu país. Dali, nós vamos começar a formar novos profissionais para atender uma nova demanda que pode surgir. Que sea distinto, ¿no es cierto? Sim. Fantástico. ¿Algo más que quiera agregar, Gustavo? Ahí tenés la cámara, podés hablar con el público. Muito obrigado, eu fico feliz, a oportunidade. Hoje a casa aqui está cheia de gente do Paraguai, estou feliz. Nós estamos entrando a convite dentro do seu país para levar essa tecnologia, porque essa tecnologia gera muito emprego, gera muita renda. E eu, como sou a terceira geração da minha família, estou construindo a quarta geração, eu quero que eles tenham um futuro de sucesso. E qual que é o sucesso do homem? Não é só ganhar dinheiro, é cuidar da sua família, é construir uma história, é dar um futuro para os seus filhos, né? E um dia eles poderem sentar, o casal, olhar um para o outro e falar assim, vencemos. Criamos os filhos para o mundo e os filhos estão preparados para as diversidades, para as dificuldades que o mundo vai impor. E com garra, com luta, com honestidade, com trabalho. Esse é o recado que eu deixo para vocês, é o que a gente prega aqui. ¿Usted cree que el nuevo paradigma del mundo, y hablemos de la tecnología en el agro, debe apuntarse mucho sobre todo lo que tenga que ser tecnología en sí, tecnología de avanzada, aplicaciones y demás? ¿Usted cree que eso es un eje para que crezca la agricultura de hoy en más? Eu acredito o seguinte, como eu vi o meu avô sofrendo por falta de tecnologia, e eu vi meu pai sofrendo um pouco menos, porque já tinha um pouco de tecnologia, eu estou sofrendo menos que o meu pai sofreu. E eu quero deixar as melhores tecnologias para que os meus filhos não sofram e não passem por dificuldade, às vezes, de perder até a terra. Porque bancos não quer terra. Os agentes financeiros não quer terra, ele só quer o dinheiro que te emprestou. Então eu zelo muito pela sua história da sua família. Como você construiu? Como que o seu país cresceu? Quem foram os desbravadores? Quem foram os homens que abriram, lavraram a terra? Como é que esse país seu foi construído? Histórias de sofrimento por falta de tecnologia. Hoje nós temos tecnologia. Quanto mais a gente investir em tecnologia consciente, com sustentabilidade e vivendo com o meio ambiente, é a tecnologia correta. Às vezes o que é correto para mim não é correto para você, mas tem que ser coerente com responsabilidade. Se você acredita que você está sendo responsável com você, com a sua família, você está sendo responsável com o seu próximo. Então eu acredito nisso. Eu que agradeço.